Está escrito em Salmo 90, versículo 9, o seguinte: todos os nossos dias se passam sob a tua ira, acabam-se os nossos anos como um suspiro. Meu irmão, minha irmã, esse versículo transmite uma sensação de urgência e transitoriedade. Moisés descreve como a vida humana é efêmera, cheia de limitações e sujeita ao julgamento de Deus. Essa meditação nos chama a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de viver com sabedoria, considerando tanto a gravidade do pecado quanto a necessidade de viver de forma alinhada à vontade de Deus. Moisés começa o versículo afirmando que todos os nossos dias se passam sob a ira de Deus. Isso nos remete à realidade de que, como seres humanos, estamos debaixo do julgamento de Deus por causa do pecado. A ira de Deus é a sua resposta justa e santa contra a maldade e a rebelião. A afirmação de Moisés não é uma acusação contra Deus, mas um reconhecimento de que, como seres humanos, vivemos em um mundo marcado pelas consequências do pecado. Nós vivemos em um mundo caído, onde o pecado trouxe sofrimento, morte e separação de Deus. A ira de Deus contra o pecado é um reflexo da sua santidade. Quando Moisés fala da ira de Deus, ele não está dizendo que Deus é irado de forma caprichosa, mas que o pecado traz a consequência inevitável do juízo. Por isso é tão importante refletirmos sobre isso e reconhecer que, diante de nossa condição pecaminosa, somos totalmente dependentes da graça de Deus. Sem a intervenção de Deus, estaríamos todos perdidos em nossas transgressões. A segunda parte do versículo diz: acabam-se os nossos anos como um suspiro. Olha, Moisés usa a metáfora de um suspiro para ilustrar a rapidez com que a vida humana passa. O suspiro é um som tão breve e passageiro que mal podemos perceber sua duração. Da mesma forma, a vida também é curta. Por mais que possamos nos sentir fortes, saudáveis e com muito tempo pela frente, a realidade é que nossos dias estão se esgotando rapidamente. O versículo nos chama a refletir sobre a transitoriedade da vida e a urgência de viver de forma consciente e sábia. A brevidade da vida é um tema recorrente no Salmo 90. Ao refletirmos sobre como os anos acabam como um suspiro, somos confrontados com a rapidez com que o tempo passa. Cada dia é precioso e a nossa vida não é garantida. Essa realidade deve nos levar a viver de maneira mais intencional, valorizando os momentos e as oportunidades que Deus nos dá. A propósito, como você tem aproveitado o tempo que Deus lhe deu? O fato de estarmos sob a ira de Deus e de nossos anos se passarem como um suspiro nos lembra a urgência de viver com sabedoria. Moisés, ao refletir sobre a brevidade da vida e a gravidade do pecado, nos chama a viver de maneira arrependida e focada no propósito de Deus. A sabedoria que vem de Deus nos leva a valorizar cada momento, reconhecendo que nosso tempo na terra é limitado e por isso devemos buscar viver a sua glória a cada dia. A consciência de que a nossa vida é breve e de que estamos sujeitos à ira de Deus, isso deve nos levar ao arrependimento e à mudança de atitude. Nós não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo, porque não temos, isso é fato. Deus nos chama a viver de maneira sábia, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa total dependência dele. A sabedoria bíblica nos ensina a fazer escolhas que glorifiquem a Deus
e a investir o nosso tempo de maneira que tenha valor eterno. O versículo 9 do Salmo 90 nos confronta com a realidade da brevidade da vida e a gravidade do pecado diante de um Deus santo. O reconhecimento de que todos os nossos dias se passam sob a ira de Deus e que nossos anos acabam como um suspiro deve nos levar a viver de maneira sábia, sensata, digna, com um coração arrependido e focado no que realmente importa. Olha, o tempo é curto, passa rápido e precisamos usá-lo de forma consciente e intencional, sempre buscando glorificar a Deus em tudo o quanto nós fizermos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.